Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias, acerca de uma ideia que não é muito popular nos nossos tempos. Quero falar sobre arrependimento como estilo de vida. Seja você um discípulo de Jesus ou não, quando a gente pensa em arrependimento, naturalmente a gente é levado a imaginar aqueles momentos na vida em que a gente fez alguma bobagem, ou que a gente falou alguma palavra sem pensar, ou que a gente fez um investimento que acabou não dando certo e acabou gerando até prejuízo. E a gente então pensa, puxa, que arrependimento, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, ou deixar de fazer aquilo que eu fiz. E de fato a ideia é essa, né? Arrependimento nos leva a essa ideia de corrigir algo errado que a gente fez. Mas quando a Bíblia trata acerca de arrependimento, especialmente no Novo Testamento, ela sempre nos convida a não apenas termos episódios ou momentos de arrependimento, ou mesmo aquele grande momento em que nós costumamos chamar de conversão ou de salvação, quando nos arrependemos de todos os nossos pecados e de um estilo de vida vivido sem Deus, sem Jesus, então nos voltamos a Ele, nos entregamos a Ele. Tudo isso tem a ver com arrependimento, mas arrependimento na Bíblia e no Novo Testamento especificamente é um chamado de Deus para um novo estilo de vida e não para momentos específicos apenas. A Bíblia nos chama para uma mudança de mentalidade, uma renovação na nossa maneira de pensar, para que abandonemos caminhos antigos e possamos então viver o novo caminho, o vivo caminho que Jesus abriu e tornou acessível a nós. Eu quero ler com você um texto que está em Romanos, no capítulo 2, verso 4, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Eu amo esse texto porque pouco tempo atrás, quando eu me deparei com ele, foi de uma maneira até meio inusitada. Eu ouvi uma música que falava isso, que a bondade de Deus leva ao arrependimento. No primeiro momento, mesmo sendo discípulo de Jesus há bastante tempo, mesmo sendo pastor já há alguns anos, eu estranhei essa frase e eu não me lembrava deste texto específico onde ela se encontra. Eu fui atrás para saber se a música tinha, de fato, fundamento bíblico, e aí eu me deparei com esse texto e ele chamou tanto a minha atenção e ele voltou ao meu coração nesses últimos dias quando eu me lembrei dele. A bondade de Deus leva ao arrependimento. O apóstolo Paulo aqui está no verso anterior, nos versos anteriores, falando que nós não devemos julgar outras pessoas porque, em geral, nós cometemos os mesmos erros que elas, ou somos tão culpados diante da santidade e da pureza de Deus quanto qualquer outra pessoa, porque se não cometemos os mesmos pecados, cometemos outros. E isso nos torna merecedores de culpa e de castigo. Mas Deus, diz o apóstolo Paulo, na sua bondade, na riqueza da sua bondade, da sua tolerância e da paciência, Ele nos leva por bondade, não por ira ou por ameaça ou medo, mas Ele nos leva por sua bondade ao arrependimento. Essa não é uma ideia tão natural, especialmente para a nossa cultura e nos nossos dias. A gente tende a pensar que a gente vai ser feliz vivendo do jeito que a gente quiser. Essa é a ideia de liberdade que a gente tem, ser livre para fazer o que quiser, mas a gente não se dá conta de que isso é ser escravo de si mesmo, dos seus próprios desejos. E então, quando a gente pensa em arrependimento, em geral a gente pensa assim, as pessoas se arrependem por medo de Deus, por medo de um castigo ou de uma punição. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo aqui é que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Por quê? Por que será que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? Sabe, Deus é um Deus bom. Na essência, Ele é bom, Ele é amor. É isso que a Bíblia diz. E por ser um Deus bom, Ele tem bons planos a respeito dos seus filhos e das suas filhas. Ele quer o melhor para nós. É por isso que na mesma carta aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo nos convida a nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, num culto racional, numa adoração que é permeada por entendimento, por uma decisão lógica. Por quê? Porque ele diz que quando nós fazemos isso, a nossa maneira de pensar é renovada. Ele diz, não se amoldem, não tomem a forma deste mundo e dos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua maneira de pensar, para que então experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Percebe a conexão aqui? Paulo diz, olha, se você experimentar esse arrependimento não como um ato apenas ou um momento na sua vida, no seu passado, na sua história, seja por um erro específico que você cometeu, seja no momento em que você confessou todos os seus pecados a Deus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas se você fizer desse arrependimento, dessa renovação de mente, dessa mudança de mentalidade, uma prática, um hábito constante na sua vida, o que vai acontecer é que a sua maneira de pensar vai mudar e isso vai te conduzir à experiência da vontade de Deus. E o que a vontade de Deus é para você? Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Cada pessoa tem na sua especificidade, na sua história de vida, diferentes aspectos dessa vontade sendo realizados. Deus tem uma vontade particular para a vida de cada pessoa, mas Ele tem uma vontade geral para todos os seus filhos, para todas as suas filhas. O apóstolo Paulo diz qual é essa vontade. Ele diz isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3, e diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. De novo, santificação não é um termo que soa tão agradável assim. Mas veja a construção aqui do raciocínio do apóstolo Paulo. Ele diz no primeiro texto que nós lemos que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Depois em Romanos 12 ele diz, quando você se arrepende, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Depois em 1 Tessalonicenses ele diz, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela é que vocês sejam santificados. E aí a gente fecha o ciclo, porque quando eu sou santo, a minha vida não é pior. Quando eu me santifico, ou seja, quando eu vivo esse estilo de vida de arrependimento, em que eu abandono os caminhos desse mundo, as mentiras desse mundo, as mentiras de Satanás, as tentativas do inimigo de me cercear, de me prender, de me amarrar em hábitos destrutivos, em vícios destrutivos, ou nos meus próprios desejos, que horas são bons, horas são maus, meu coração enganoso que me seduz tantas vezes, quando eu abro mão de viver nesse rumo e nesse caminho, nessa direção, ou seja, eu me arrependo, e eu me submeto então à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A promessa dele é que essa santificação que acontece me aproxima de um Deus que quer o melhor para mim. E aí eu sou feliz de verdade. Não, ser santo, honrar a Deus, arrepender-se e viver num estilo de vida que agrada a Deus, não é abrir mão da felicidade para viver uma vida miserável. É exatamente o oposto. Mas é confiar que um Deus bom tem bons planos para os seus filhos. E quando Ele me chama, então, para relacionamento com Ele, e eu só posso ter relacionamento com um Deus santo, vivendo de modo santo, é porque Ele sabe que essa é a melhor vida que eu posso viver. Por isso que Jesus disse, eu vim, sabe para quê? João 10, no capítulo 10, verso 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, para que vocês tenham vida plena, vida que satisfaz de verdade. Não para que vocês sigam buscando satisfação em coisas que não satisfazem, em prazeres que logo passam e deixam um vazio maior ainda, mas para que vocês encontrem a verdadeira satisfação que só há em mim, em quem eu sou. A estratégia do diabo é tentar plantar ideias enganosas na nossa mente, e a nossa mente, corrompida por essas ideias, nos leva a atender aos desejos desordenados do nosso coração. E esses desejos desordenados recebem uma aprovação de uma sociedade que também está desordenada e corrompida pelo pecado. E então a gente acha que é assim que a gente vai ser feliz, dando vazão a tudo que a gente sente, tudo que a gente deseja, mas isso vai nos levando para um buraco cada vez mais fundo. Mas o propósito de Deus para a minha vida e para a sua é que a gente abra mão disso, submeta o nosso coração a Ele, a nossa mente sendo renovada na presença dEle, para experimentar a vontade dEle. E essa santificação que nos leva à vontade de Deus, que nos faz experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Inácio de Loyola, um teólogo de muitos séculos atrás, ele disse: pecado é a indisposição de confiar que o que Deus quer para mim é tão somente a minha mais profunda felicidade. Já imaginou como seria a nossa vida se a gente realmente cresce nisso? Que o que Deus quer para nós é simplesmente a nossa mais profunda felicidade. Se a gente confia nisso, então a gente vive esse estilo de vida de arrependimento. Não é viver sempre cabisbaixo, triste ou se considerando uma pessoa péssima ou pior dos pecadores, mas é tendo a consciência todos os dias de que a gente precisa abrir mão daquilo que a nossa carne, daquilo que o nosso coração corrompido deseja,
e submeter então a nossa vontade à vontade de Deus, fazendo, por exemplo, uma oração simples como essa: Senhor, recebe a minha vida e faz em mim a tua vontade. Ajuda-me hoje a viver de acordo com os teus propósitos, porque eles são bons, porque eu creio que a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, que quando eu me santifico, quando eu me aproximo de ti, eu vivo a melhor vida, a vida que Jesus veio oferecer a mim. Quem sabe você pode fazer essa oração hoje, quem sabe você pode decidir viver um estilo de vida de arrependimento, e eu te garanto, o resultado será uma vida feliz, uma vida que satisfaz de verdade, uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.